Recording is on. Sirlene, você está me ouvindo? Acho que não está ouvindo, não. Deixa eu fazer a prece aqui, no início. Assim, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nós pedimos orientação e apoio para que possamos dar início a mais uma reunião de estudo. Que os bons espíritos possam nos orientar para que possamos funcionar na noite de hoje como instrumentos da paz, do amor e da fraternidade. Que essas vibrações possam se estender a todos aqueles que aqui não estiveram conosco, nem todos aqueles que nesses instantes mais precisam de oração. Que assim seja. Muito bem. Então, dando os avisos. Então, nossa reunião vai das 8 horas até as 9. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos pedir a nossa irmã Denise que, por gentileza, faça por nós. Logo em seguida, vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Vou deixar os microfones todos fechados, justamente por uma questão de microfonia. Quem quiser falar, é só já abrir o microfone e usar a palavra, porque nem sempre eu vou estar em condições de estar verificando a tela e ver quem está pedindo a palavra, tá bom? Então vamos lá. Dê, tá me ouvindo? Tranquilo, tá me ouvindo também? Sim, perfeito. Você faz a leitura por nós? Então tá bom. Então vamos lá. Do capítulo 16, nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará a outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhes respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardai todos esses mandamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segue-me. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então, Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo, em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Aqui embaixo tem uma nota que eu achei muito importante, acho muito importante ler. Tá, André? Sim, Deus perfeito. Mamon, Deus das riquezas. Neste caso, as riquezas. Essa figura original pode nos parecer um pouco estranha, pois não se percebe a relação que existe entre um camelo e uma agulha. É que, em hebreu, a mesma palavra era empregada para designar cabo e camelo. Na tradução, foi-lhe dado este último significado,
é provável que no pensamento de Jesus estivesse o primeiro. Ele é, pelo menos, mais natural. Jesus referia-se não ao animal camelo, mas à corda de amarrar navios que era feita com o pelo do animal e que popularmente era chamado camelo. Pronto. Interessante mesmo. Essa parte é igual eu estava falando todas as vezes, né? Deixa eu só voltar aqui. Nesse negócio de eu colocar para gravar, apareceu um punhado de tela aqui, tá travando o visor aqui para mim. Estão me ouvindo? Não estão conseguindo ver. Sim. Ouvindo, acho que a imagem não tá. Isso, acho que a imagem agora voltou. Não consigo ver meu microfone se está aberto, não. E igual eu falo todas as vezes que falar do evangelho é difícil, mas pensando bem, não, é bem fácil. O difícil é colocar em prática. É igual vimos aí da outra vez. Porque poder falar aqui, aí que a gente inverte, né? Literalmente, só falar é bem tranquilo. Então nós estamos aí na questão de justamente da riqueza. Então é um ponto que temos que fico numa situação aí que sim, que eu fico numa situação complicada, porque igual nós estamos falando dos dons que nós temos, e vão ver aí cada uma atividade que eu não segue. Eu sou formado em economia, né, para quem não sabe, na minha formação acadêmica, e eu tenho um trabalho voluntário de educação financeira. Então, nesse trabalho, o tempo todo eu estou estimulando as pessoas a justamente terem prosperidades, não vou nem falar riqueza. Então, é ter ganho, saber aproveitar os recursos financeiros. E muitas das limitações que as pessoas têm justamente no poder ganhar e ter prosperidade são esses ensinamentos cristãos, que aí entra a minha parte, tá, pessoal, justamente dessa minha formação, do que como é que eu enxergo as coisas, sem querer fugir muito da religiosidade, é esse freio que é colocado que se a pessoa é rica, ela vai para o inferno, se a pessoa é rica, ela não vai chegar no reino dos céus. Então são coisas, no meu modo de ver, que são distintas entre alcançar o céu, aquilo que nós estamos vendo o tempo todo, ter a riqueza e ter a prosperidade. Então, o que o Evangelho nos traz? Então, pegando aí já a situação desse primeiro exemplo do moço rico, é que não dá para ter um amor exacerbado às coisas da terra e principalmente à riqueza. A riqueza, no sentido da ganância, ele está se apegado às coisas da terra. Então, a verdadeira riqueza, isso sim, sem dúvida, que é o que o Cristo está mostrando, que é a nosso amor, nossa fraternidade, a possibilidade de ajudar os outros, a caridade. E na parábola do moço rico, então olhando tudo isso que eu querendo trazer, da prosperidade, o próprio Cristo já tinha percebido o apego que ele tinha aos bens materiais. Então, se ele quisesse seguir a Deus, mesmo já fazendo todos os seus mandamentos, ele deveria estar preparado para seguir para o plano espiritual, que nada mais é do que nos desapegarmos das nossas supostas riquezas aqui da terra. Então, essa aqui que é a minha interpretação. Porque prosperidade, conforto, crescer na vida, né, como educador financeiro, é o que a gente tem que trazer para todos nós. Todos nós temos que ter isso. Essa própria tecnologia que temos aqui, ter o computador, né, ter a internet, poder pagar a internet. Se não tivermos recursos, se não tivermos dinheiro, se não tivermos riqueza, não tivermos prosperidade, não vamos ter também o devido conforto e a evolução necessária. Né? O famoso banho quente, alimentação, os hospitais, quantos recursos que nós temos aí? Foram recursos que foram demandados muita riqueza, muito estudo, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que não podemos também, no meu modo de ver, confundir alcançar riqueza, alcançar prosperidade e não é possível e guardar única, exclusivamente para si. Então temos aquilo, né, Liné, que a gente até brincou, quem é que está preparado para já seguir no dia seguinte lá para o plano espiritual? É o que nós falávamos. Ninguém está preparado. Então nós temos nossos apegos. A diferença que eu penso nessa questão de servir dois senhores é o apego ao ouro. São quantos os espíritos que relatam isso, quantas pessoas estão apegadas a cargo, estão apegadas à sua empresa,
Não que não tem que ter amor, não sei se me faço claro, vocês conseguem me entender nisso, para não fazer a confusão de também, simplesmente estão todos salvos, a riqueza é isso tudo, o ouro é tudo de bom. Não. É a questão da faca também. Uma faca bem amolada, né, por exemplo, que eu gosto de falar, ela também pode nos ferir. E como nós vimos, até não lembro se foi ontem, no outro estudo, não foi no de terça, né? No estudo de terça. A melhor de todas as armas, em mãos inábeis, pode ferir quem está disparando o tiro. Então é nisso que a gente tem que pensar também a respeito da riqueza. Como que é essa arma? Como que nós estamos saber utilizar? Se fôssemos chamados, né, o que eu lembro é isso, esse chamado do Cristo. Se fôssemos chamados para retornar à pátria espiritual, que é o nosso lugar de origem, e largarmos tudo aqui para trás, sairíamos numa boa? Eu não sairia, nós já falamos várias vezes. Então, a questão é ir nos desapegando do materialismo extremo. Agora, progresso, conforto, saúde, conhecimento tecnológico, conhecimento científico, isso tudo nos demanda, né, recurso e necessidade. Escolas, a própria ambulância que vai levar os enfermos tem um gasto, tem um custo. Né? Os próprios, né? Pessoal, não estou querendo entrar, né, na questão de luta de classe, mas é só para a gente lembrar que o dinheiro tem a sua função. Tanto é que para frente o próprio Cristo vai falar: dai a César o que é de César. E se observarem aí, esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que tem mais versículos, que vai trazendo mais parte da Bíblia. Eu acho que acredito que nem nós vamos conseguir adentrar muito aqui. Então o convite que eu gosto de fazer e gosto que possamos refletir é nisso aí. Por que a gente trabalha? Para ter prosperidade. Por que a gente tem que abrir mão do nosso conforto, do nosso lazer? Para ter as horas de trabalho, onde podíamos também, né? Direto aí, buscando novos empregos e tudo. Então, temos que tomar cuidado, no meu modo de ver, ao apego. Ao apego, ao ouro e principalmente, como o Tiago nos trazia. Eu acho que vale muito a pena um item que eu peguei, vai fugir um pouco do Evangelho, mas eu peço licença a todos vocês para trazer essa passagem que me relata muito bem, me faz pensar muito sobre justamente essa questão do apego. Só um minuto, deixa eu compartilhar a parte aqui, que é justamente, eu falei Tiago, é Timóteo. Então, na carta de Timóteo, ele traz essa parte. Assim, é o quê? Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e muitos desejos incessatos e nocivos, aos quais arrastam os homens à ruína e à perdição. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, cobiçando, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então o apóstolo também nos traz aqui o quê? Ele, em momento nenhum, pelo menos na minha interpretação também, não sei se vocês concordam comigo, igual diz que a tendência é que a minha interpretação fique um pouco deturpada nesse sentido, em momento algum ele está condenando o dinheiro. Ele está querendo dizer é o quê? A ganância e a tentação do ganho pelo dinheiro, de se passar por cima de todos, de trazer aquela raiz ou aquelas sementinhas que falamos aí o tempo todo, que fazem germinar dentro de nós os piores dos sentimentos que muitas vezes estão ali adormecidos. Então, o que eu penso aqui não é só o dinheiro também. Entra o poder, a cobiça, a própria beleza, quantos não se utilizam da beleza, a facilidade de falar, a eloquência. Então, são todos dons que muitas das vezes não sabemos utilizar. Agora, o dinheiro é porque ele tem essa questão também de se passar com, entre aspas, muito mais facilidade e que em muitos casos, como nos traz aqui também o apóstolo, é que muitas das vezes as pessoas acabam
gerando guerras, mortes e destruição, simplesmente pela satisfação, né, dos seus prazeres mais ínfimos. Pelo menos é isso que eu penso. Deixa aberto aí, não sei se alguém pensa diferente a respeito disso, né, dessa mentalidade que temos. André, já tem um tempo que eu li, não sou capaz mais de falar o conteúdo, assim, com tanta certeza, mas o Chico escreveu um livro sobre o dinheiro, ele é até pequeno, assim, poucas páginas. Eu acho que eu vou voltar a lê-lo. Está falando. Ele fala, né, justamente isso, né, está escrito. É. Que a questão é não confundir, né? Não sei o que vocês pensam, mas alguém gostaria de comentar, que é bem polêmico mesmo, né? Quando a gente fala, principalmente perguntar, não no nosso caso, né? Um milionário aí, o que você pensa? Não, ganha tão pouquinho. Mas quantos não são também os milionários que ajudam tanto, né? Que são importantes, que vão dando emprego e tudo. Então é a ponderação e a forma como o apego que se tem. O que vocês acham a respeito disso? Silêncio total. Todo mundo concorda? Estou muito fora do que foi dito? Não, Então, André. Eu tá acho que vendo, né? tem que saber usar, né, o dinheiro, né? A gente não pode virar escravo do dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que o problema é só saber usar o dinheiro para as nossas necessidades e não virar escravo dele. Porque a partir do momento que a gente vira escravo do dinheiro, tanto do trabalho e esquece de viver, de ajudar, e passa a viver só para aquilo ali, já não é ajuda, né? Passa a ser uma coisa que prejudica, né? Exatamente. Aí inverte, né? Até o próprio livrinho do Chico, né? Também, né, que eu já não vou lembrar muita parte, mas é justamente o dinheiro que também vai se transformar em pão, em trigo, em remédio, né? Em conforto. Tudo bem, vamos lá, porque essa parte aí de arrepiar com a gente mesmo, né? Você lê o próximo item, por favor? Você tá ouvindo? Acho que não tá ouvindo, não. Deixa eu ler aqui então essa parte. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, item 3. Então o homem lhe disse, do meio da multidão. Agora. Oi? Destravou agora. Ah, tá Destravou? bom. Tô ouvindo. Então vamos lá. Resguardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois, em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Jesus lhes disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si estes pensamentos: o que farei se não tenho lugar onde guardar tudo que eu vou colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato, tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardastes? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si,
mesmo e que não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Então, nessa parte, me faz lembrar também a mesma coisa. Onde que está a nossa riqueza e em que estamos sendo chamados? Então, a qualquer momento, nós temos que devolver, né, até o nosso corpo à terra, como a gente diz, e retornar à pátria espiritual. Esse corpo, como diz, né, não nos pertence, isso não te pertence. Nós somos apenas donatários. Donatários do quê? Nós temos esse corpo emprestado. Porque a qualquer momento pode nos ser chamado retorno à pátria espiritual. E aí, a parábola do avarento me lembra muito a respeito disso. O que nós estamos construindo? Aquilo que falamos anteriormente também. Quais são as chaves que vão nos abrir as portas do céu ou da nossa verdadeira morada? Uma das que vai trancar é justamente o contrário aqui, que é a avareza. Então, a avareza vai ser um dos vícios ou um dos pesos que não vamos deixar. Então, qual que é a importância que estamos dando aqui das nossas tarefas? Então, não é querer dizer também que no dia de amanhã eu não sei, eu posso ser chamado, não vou ter nenhuma previdência. Não vou guardar nem um pouco de cereal, não é isso que se fala até dos primórdios. Todos nós temos cereais na nossa cozinha. Hoje, arroz, feijão ou mantimentos. Ah, não preciso ter porque amanhã eu posso ser chamado de volta. Não, não é isso. Temos que ter a devida previdência. Mas a diferença está no sentido de dar excessiva importância, como diz até a Liliana aí para nós, às coisas materiais. Então, se estamos aqui na Terra, o tempo todo que nós vemos isso, é porque nós temos uma necessidade de aprendizado, estamos aqui para sairmos melhores e todo dia temos a espiritualidade amiga que está nos velando e olhando para nós para que possamos ter as melhores possibilidades de crescimento no amor, na fraternidade, na caridade, para conosco e com o próximo. E aí o que nós queremos? Mostrar a suntuosidade, os nossos talentos efêmeros na Terra? Isso aí de nada irá nos adiantar no nosso processo de retorno. Então a lição, pelo menos, em relação, nesse caso, à riqueza, nos faz, pelo menos me faz lembrar muito a respeito disso. O que estamos construindo? Quais são os nossos verdadeiros celeiros, os quais guardamos nossos verdadeiros mantimentos? Então, sim, em muitos casos, vamos ter os negociantes de cereais que comercializam, precisam do dinheiro. Mas, por outro lado, onde que está o excesso e onde que está a ganância e o crescimento desenfreado da nossa cobiça para ser melhores e para ter a ostentação? Então, volto mais uma vez, que temos que ter a mente de prosperidade, sim, de crescimento, sim, de se tornarmos mais, né? Não vou nem falar a palavra rico, né, que fica até deturpada, que sejamos pessoas equilibradas e tranquilas, que sejamos sinceros também, pessoas que passam maiores das necessidades, igual estão vendo aí nessa pandemia, tanto a lambada financeira quanto a lambada sanitária, não conseguem dormir tranquilamente. Então o dinheiro tem que vir também com uma ponderação para nos dar o sustento necessário, o equilíbrio, e dentro de nossas possibilidades, nossa capacidade, sabendo disso, de levar também o conforto aos nossos semelhantes e aqueles que estão ao nosso redor. E não simplesmente para derrubar muitas vezes, como traz aí a questão dos celeiros, algo que já está construído, e querer trazer um melhor ainda para acumular e largar para outras pessoas ainda tomarem conta. De forma alguma. Então, é mostrado aí também na lição que existe a safra, que vai existir uma grande produção, uma grande prosperidade. Mas como é que nós estamos sabendo utilizar dessa prosperidade que está aí? Então, é esse que, pelo menos, o convite que eu vejo aí nessa lição. Deixo aberto aí também, se alguém quiser fazer algum comentário, que mais uma vez é bem polêmica mesmo nessa questão do dinheiro.
tranquilo? Todo mundo um bom Boa noite, entendimento André. ali? Cheguei um pouco Opa! atrasada, mas estou aqui. Oi, Dani. Ah, Eu não, peguei o acabou que... assunto. Não, Não, só pedir desculpa aqui, que eu falei, tô gravando hoje, mas eu não sei porque já abriram tantas telas aqui na minha frente que eu não tô conseguindo ver quem que tá... Quem eu não eu entrei um cumprimentei pouquinho ainda, atrasada. não, boa noite aqui, eu não cumprimentei, eu acho que você foi uma delas também, né? Mas você falar, fica à vontade, já até te interrompi. Não, é que eu estou dizendo, tem um ditado, né? Um ditado, ou um dito popular, não sei, que diz que o dinheiro é a perdição do mundo, né? Porque nunca se tem o suficiente, né? E eu acho que o dinheiro tem que ser o suficiente para cumprir, né? Para a gente poder ter esse conforto que você diz, né? Mas tudo dentro do alcance de cada um. Mas parece que quanto mais, né, ganha, mais se quer ganhar legalmente, ilegalmente, sabe? Dando rasteiro em um e no outro, né? Então, eu acho que o dinheiro, ele não é a perdição, né? Ele é o necessário para que a gente tenha uma vida tranquila, que a gente consiga ter o mínimo de conforto, né? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não pensam dessa forma, né? Então, acho que tem muito que aprender. Realmente, por esse lado, ele é a perdição, sim, né? Para quem não sabe usar, igual a Liliane falou. A gente tem que saber usar, não tem que deixar ele dominar, né? Às vezes você compra uma coisa que nem está precisando, mas porque você passou ali, eu vou comprar. Essa pandemia vem mostrar muito isso, né? Que a gente consegue viver sem comprar roupa todo mês, sapato todo mês. Eu, pelo menos, estou assim. Eu uso roupas que eu abro o guarda-roupa, gente, essa roupa aqui eu nem usava, aí começa a usar, sabe? Então, eu estou descobrindo coisas que eu nem usava muito, mesmo porque não tinha onde ir. Então, acho que pelo que eu peguei, mais ou menos, né, da leitura, o que eu entendi é isso, que a gente sabendo usar, é aquilo que fala, sabendo usar nunca vai faltar, né? Exatamente, é isso mesmo. Tudo com ponderação para poder saber utilizar. A questão não é o dinheiro, né? Quem está atrás dele, igual foi dado os outros exemplos. Poder, a profissão que se tem, né? Nos caminhos que a pessoa escolhe, dentro dos dons e dos méritos e deméritos que cada um tem. Então, quando se tem o poder, quando se tem o excesso de dinheiro, quantas pessoas que vão melhorar e quantos vão piorar? Só aqueles que já tinham os germes, vão chamar, né, destruidores ali, é que quando vão ter esse excesso aí, é que vão deixar de ver que existe pobreza, que existem pessoas necessitadas. Mas é algo que já estava dentro dele. Mas se a pessoa já era caridosa, já tinha um amor, já tinha fraternidade, vamos dizer assim, se já era cristã, por assim dizer, né, da forma mais estrita aí, o excesso de dinheiro, excesso que eu estou querendo dizer, né, pessoal, digamos que ganha na loteria, muito pouco vai mudá-la. Ela vai continuar com os mesmos sentimentos altruístas. Não vai ter a avareza nem a corrupção do caráter, né? Pelo menos acho que é isso que a gente chega num denominador comum no pensamento dessa noite, né? A respeito disso. Que os germes já estão ali, né, em cada um. Então só foi mesmo potencializado. Muito bem. Então vamos interrompendo por aqui o nosso estudo do Evangelho. Vamos passar agora para o Livro dos Espíritos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos aí na questão 654. Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo? Resposta. Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aqueles que acreditam honrá-lo por cerimônias que não o tornam melhores para com seus semelhantes. Então, a questão que se traz aqui é justamente a pergunta das religiões, dos cultos. Qual deles que é o melhor? Qual que vai ser a preferência para Deus? Então fica voltando muito, Kardec até tenta voltar aqui naqueles ritos pagãos,
Ah, se eu sacrificar uma pessoa, se eu sacrificar todos os meus animais, eu vou ser preferível a Deus? Vou trazer um bom sacrifício nesse ponto? Então, de forma nenhuma. Então, o que vale, mais uma vez, aquilo que já estávamos falando até no Evangelho mesmo. Por todos aqueles que adoram a Deus verdadeiramente com o coração. E não simplesmente com as palavras e pelo ambiente ou pelo ritualismo que está ao seu redor. Mas, com isso, tem uma certa limitação à religião quando não é, da mesma forma que vimos aí, quando não é bem utilizado. Então, os cultos, os preceitos, todos são de grande importância para estimular-nos a valorizar a Deus e conseguirmos ter mais, digamos, a facilidade de entrar em sintonia com Ele. Mas o que vale é verdadeiramente o nosso coração, como estamos ligados a Ele, independente das nossas preferências e dos nossos cultos. Então, como vimos também, o que mais vale é nós buscarmos também a nossa evolução dia a dia para que possamos ser pessoas melhores e dignas de elevar os nossos pensamentos e a nossa visão ao nosso Pai maior. Aí continua aqui, né, a resposta. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos que seguem suas leis, qualquer que seja a forma em que se exprimam. Quem tem apenas a piedade aparente e hipócrita, aquele em que a adoração é apenas fingimento e presunção, em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz da adoração do Cristo uma profissão que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso pelos bens deste mundo. Eu vos digo que a religião está nos seus lábios e não no coração. Deus que vê tudo dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do que o mal que faz, do que o ignorante, selvagem, que vive. Soltou aqui, né? O que saiu aqui, né? Que vive. Só voltar aqui então, né? Que ele faz da oração ao Cristo uma profissão que é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso pelos bens deste mundo. Eu vos digo que a religião está nos seus lábios e não no coração. Deus que vê tudo dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o ignorante selvagem que vive isolado e será tratado desse modo no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, o desculpareis. Se é um homem que vê claramente, vos queixareis e tendes razão. Não pergunteis, portanto, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado antes em uma língua do que em outra. Eu vos digo ainda mais uma vez: os cânticos apenas chegam a ele pela porta do coração. Então, mais uma vez aqui, a espiritualidade, nessa resposta, nos traz a necessidade da fraternidade e de utilizarmos a religião da forma adequada. E o que seria a forma adequada? É a forma de fazer prevalecer os ensinos do amor, da fraternidade e da união entre os povos e as nações. E não o sectarismo ou a separação. Ah, porque eu falo essa língua, porque eu uso esse culto, porque a minha igreja é assim, é assado, o meu templo dessa forma. De modo algum. O que vale é que está no coração, que cada um está seguindo. E como já falamos várias vezes aí, cada entidade religiosa, cada culto, cada um deles tem a sua devida importância, o seu crescimento no despertar de cada pessoa. Então, o que vale nessa adoração, por isso que temos que ser dignos de nós mesmos, é fazermos da melhor forma possível.
Não simplesmente, então volta até aqui a questão, né, do dinheiro e da riqueza. Não é porque temos mais recursos, que conseguimos dar mais oferendas, conseguimos pagar mais dízimo e conseguimos dar mais contribuições, que seremos mais agradáveis. Pelo contrário, tanto é que tem um exemplo do óbolo da viúva, que fica muito forte aí para nós, que não é o excesso, né? Mas às vezes aquilo que nós damos de coração e com vontade mesmo, no intuito do amor, é que vai valer e ser muito mais agradável a Deus. Então, 655. É repreensível praticar uma religião em que não se acredita sinceramente visando somente o respeito e para não escandalizar aqueles que pensam de outro modo? Resposta. A intenção nisso, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Aquele que respeita as crenças dos outros não procede mal. Faz melhor do que aquele que as ridiculariza, porque falta a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não agradam os que aparentam se humilhar diante dele apenas para desfrutar a aprovação dos homens. Então aqui é até direto, né? Uma resposta que imaginaríamos que sem dúvida seguiria nesse sentido. De que valeria todo esse preceito de seguirmos uma religião somente para agradar aos outros ou simplesmente para tirarmos proveito? E são muitos os exemplos disso. Mas temos que lembrar que tudo isso vale, como diz aqui a espiritualidade, vale a intenção. Vale o que nós estamos querendo fazer. É simplesmente pegar vantagem, tirar proveito de uma situação. Isso aí, infelizmente, muito nos será cobrado a respeito dessa conduta. Pois o que vale, o que realmente conta, é o princípio, né, da fraternidade, do amor, do respeito, então já está voltando aí o tempo todo, do respeito ao ideal de cada pessoa. Não simplesmente seguir, mesmo não acreditando, mas é porque todos estão ali. É lógico que tem que ter um componente aí, um grau de sanidade, não, né, cair na loucura, detesto a religião, não gosto nada disso, e sair chincalhando todo mundo. Muito diferente disso. O que vale é simplesmente a questão da nossa sintonia com o mais alto. 656. A adoração coletiva é preferível à individual? Resposta. Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja de menos valor, porque cada um pode adorar a Deus ao pensar nele. Então volta aquele famoso dilema do quantidade versus qualidade. Então, se conseguirmos uma igreja, um templo, uma reunião, um acampamento que seja, com milhões de pessoas, ele vai conseguir com mais facilidade sintonizar e se transformar em um ambiente no qual tenha maior possibilidade de atrair os bons espíritos do que uma reunião de uma ou, né, uma pessoa já na reunião, né? Reunião de duas ou simplesmente 3 pessoas. Então aqui mais uma vez a espiritualidade é categórica ao dizer que não. O que é importante é o pensamento e a sintonia que se tem nesse grupo. Então, muitas vezes podem ter ali milhões de pessoas que são antipáticas entre si. Pessoas que não estão com o pensamento voltado diretamente, né? Como nós falamos aí. Começa a rezar, ai meu Deus, amanhã eu já tenho que fazer isso. Ai meu Deus, não posso esquecer daquilo outro. E a mente fica aí vagando e seguindo para outros pontos. Mas ao mesmo tempo, quando temos aí pequenas reuniões em que as pessoas já têm a devida sintonia do pensamento, a prática do bem, do amor, vai ter muito também, muito mais
digamos, eficácia. Da mesma forma, não é a questão de que, né, até onde Kardec leva a acreditar aqui também, de perguntar que se uma única pessoa entrar em estado de adoração com Deus, não terá a mesma utilidade e potência? De forma alguma. Muitas das vezes pode ser até uma sintonia muito mais forte, igual falamos, que reunião de dezenas, né, centenas de pessoas, né, do que se tem seguindo ali. Então, continuando aqui, subitem vida contemplativa, questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e pensando apenas em Deus, têm mérito perante Deus? E vem a resposta: não, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, uma vez que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome seu tempo na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, porque a dedicação de sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. Então, mais uma vez aqui também, volta a questão, né, do amor, da fraternidade. E é interessante essa resposta, que essa me marcou muito também, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem. Aí continuando aqui ainda, né? E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Então, como é que segue essas coisas? O convite que nos é feito, igual traz aqui os nossos deveres na Terra. Então, nós estamos aqui reencarnando, não é simplesmente para ter a vida isolada. Então, tem que também tomar cuidado com o extremismo. Não quer dizer que eu tenho várias horas de vida contemplativa. Eu não vivo o pessoal que vive em mosteiros, que tem altas horas de meditação, de orações, mas que também tem um trabalho ativo, incessante, em favor e em auxílio aos mais necessitados. Então aí tem um modo de ser. Então mesmo, né, digamos, os grandes mosteiros, eles têm a disciplina e têm a forma como se segue ali. Mas o que se deve tomar cuidado, que é digamos, o espírito da pergunta de Kardec, é a questão de simplesmente, se formos pensar, viver numa gruta e ficar ali o tempo todo em oração e sintonia com Deus, sem fazer o mal a ninguém. Mas aí a espiritualidade nos dá mais uma lambada aí. Nós não estamos aqui não é só para não ferir, mas é para também curar as feridas que não foram feitas por nós naqueles que estão sofrendo. Então, nosso objetivo na Terra é esse: a interação, a necessidade desse convívio entre as várias pessoas, né, mesmo convívio à distância. Nessa nossa atual situação de pandemia, ainda continuamos convivendo. E não é motivo, né, de nos isolarmos e deixarmos de ter o devido amor, o devido amparo àqueles que estão ao nosso redor. E muitas das vezes simplesmente ficar, não estou orando para fulano, não se preocupe. Hora que precisa também de uma presença física, né, em condições normais, com todo respeito aí à necessidade que estamos tendo aí de isolamento. Às vezes até um telefonema, um contato mais direto. Todos nós temos condições de fazer isso. Então temos que pensar muito bem sobre essa situação também de achar que vamos nos evangelizar ao máximo. Então, mais uma vez, a questão toda aproveitar, né, nossas pequenas tarefas do dia a dia aí, com muita paz e serenidade, para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? A prece, 658.
A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus, quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com os sentimentos. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, e a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então, aqui também nos faz pensar a respeito de que a prece é simplesmente a nossa sintonia com o Pai Maior. Muitas das vezes, um simples obrigado. Muitas das vezes, igual eu brinco com Dona Melinha, que está aí conosco também, um sorriso. O sorriso dela, quando ela deixa a câmera aberta aí, para mim é uma prece, não? Como que irradia tanta alegria, tanta energia boa para nós. E quantas não são as pessoas aí, o outro lado, que tem uma fala tranquila, mansa, com palavras bonitas, que nos deixam até engrandecidos, mas que muitas vezes são só palavras que não estão ali não no coração dele. Muitas vezes até tocam aqueles que estão ao redor, e muitas das vezes deixam até as pessoas inimigas. Poxa vida, acho que eu nunca vou fazer uma prece igual fulano. E nos esquecemos do que está valendo mesmo, como diz, né? Valendo é o que está ali no nosso coração. Com um simples obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de ainda estarmos aqui na Terra, pela oportunidade que tivemos de comer, de ter o nosso alimento, ter o nosso lar, poder ter um lugar para nos abrigarmos, poder ter bebido um pouquinho da água. Tudo isso é prece, que nada mais é do que a nossa sintonia com o Pai. Agradecemos as oportunidades de que temos aí todos os dias. Então, seguindo aqui, questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, é a forma de sintonizarmos tanto com Deus quanto com a espiritualidade maior. Enquanto criaturas ou pessoas inferiores aqui, ou como dissemos, não vamos falar na inferiores, que fica algo até mais pernicioso na nossa imagem. Vamos pensar como alunos ou tutelados que entram em sintonia com seus tutores. Então, é um ato de contrição, de sintonia com o mais alto. E ainda segue, né, se podemos pensar, nesses 3 pontos: é louvar, pedir e agradecer. Na maior parte das vezes, inclusive eu também, né? Não posso, como diz, né, Helene? Não posso me incluir fora dessa, né? Muitas das vezes é pedir. Ai, meu Deus, me ajuda, me faz. Estamos sempre nos incluindo aí só no pedir, 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 pedir. Algumas vezes louvar, né? Às vezes quando a gente tem tempo, né? Não está lá no Netflix, ou já terminou de responder tudo que tinha que a gente fazer dos grupos do WhatsApp, aí de vez em quando louvamos. Mas e agradecer? Quantas vezes que nós agradecemos? Né? Voltando até à pergunta anterior. É um simples ato de termos esse nosso pulmão hoje em condições que podemos absorver o ar, que justamente a pandemia está fazendo isso, trazendo essa foice que cefa aí a nossa possibilidade de fazer algo que é tão mecânico, tão natural, que a gente nem pensa. Quantas horas aí do dia que nós lembramos que estávamos respirando? Quantas horas que lembramos que o coração está bombeando sangue? É um simples pedaço de pão, um simples grão de arroz da refeição de hoje. Quanto que não foi o caminho que ele andou do grão transformar no vegetal, ser colhido, separado da casca,
transportado, foi para um celeiro, né, o celeiro do homem rico, que nós até vimos aí na lição aí do Evangelho. Do celeiro foi levado para a indústria, transformado em pó, ou cozido, transformado em alimento. E as pequeninas coisas que temos aí, um céu azul, né, pode ser um pequeno copo d'água, uma florzinha que vemos no campo, os amigos que temos, essa oportunidade que temos aqui de reunir, toda a orientação clara e serena que vem a nós no dia a dia, evitando que tropecemos cada vez mais. E muitas das vezes, lembro até do meu avô também, gostava muito de falar, nossa, essa noite passada eu dormi igual um animal, não fiz nenhum agradecimento a Deus, nem um Pai Nosso eu não fiz. Muitas das vezes a gente acaba indo nisso mesmo, né? Não vamos falar mais animal assim, porque vão deturpar a nossa classe, né? Mas vamos pensar que ficamos parecendo até máquinas. Fomos lá, trabalhamos, reclamamos o dia inteiro. Tem isso também, né? Em vez de agradecer, a gente fica reclamando. E ficamos reclamando e agradecendo e nos esquecemos. Então vamos nos propor esse para casa aí de lembrarmos de agradecermos e darmos graça a tudo. Né? Então com isso, pessoal, vou interrompendo aqui. Só anotar onde que nós paramos. E hoje nós vamos ter a novidade boa aí, que a nossa irmã Andréia se propôs a fazer a parte final conosco. Então, eu acho melhor, Andréia, não sei se você concorda aí, a gente não gravar essa última parte e já encerrarmos aqui. Não pode ser, com certeza. Né? Acho melhor a gente não gravar, que é uma coisa muito pessoal nossa. Sim. Aí vamos fazer a prece aqui de agradecimento, né? Vamos agradecer, pelo menos agora. Eu paro aqui tudo aqui que estava e passo a palavra para você, tá bom? Tá joia, André. Então, assim, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos em Teu nome, com essa grande oportunidade do aprendizado e dessa união com almas queridas, tanto desse plano quanto do outro. Que as vibrações de paz, amor e fraternidade se estendam a todos aqueles que estiveram ligados a nós e a todos aqueles que nesse momento mais precisam de oração. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, como nós dissemos, hoje a Andréia vai nos prestigiar aí com essa grande oportunidade. Andréia, a palavra é sua. Eu estou silenciando todo mundo, eu não sei se você tem esse atributo. E vou interromper a gravação. São